Olá, minhas amigas e meus amigos que estão estudando comigo a Gênese. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Renato José, sou daqui da Bahia, próximo de Salvador, e sou estudante espírita, estudante e trabalhador espírita. E junto com a turma aí que está estudando, tive essa iniciativa de estudar a Gênese aqui e deixar aí no YouTube. Nós já estamos no capítulo 6, no item 48. No último vídeo nós estudamos os desertos do espaço e agora vamos estudar eterna sucessão dos mundos. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para esse estudo. Pedir o auxílio, a intuição dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda para cada um de nós. E prosseguir aqui, nesse trabalho enriquecedor. Nesse capítulo aqui, o capítulo é 6. Nesse subtítulo, Eterna Sucessão dos Mundos, eu vi bem porque muitos espíritas não estudam a Gênese. A linguagem precisa de dicionário, precisa às vezes até de uma certa pesquisazinha. E é isso que eu quero deixar aí. Quero deixar aí no YouTube esse comentário pesquisado e facilitado, né, na medida das minhas possibilidades, facilitado aí da Gênese. Como o próprio título diz, eterna sucessão dos mundos. Vai falar do nascimento e morte dos mundos, seja ele a galáxia, tratada como um mundo, como o planeta, tratado como o mundo, né? E é muito interessante que ele mostra a coisa da matéria também, precisando morrer para renascer. Vai mostrar isso. O fluido universal sendo organizado, aglomerado para formar mundos, cumprir a missão dele de teatro. Eu que estou botando esse nome de teatro, um palco, né? Um palco onde os espíritos vêm passar a sua existência, até do selvagem, né? Das cavernas, até não precisar mais dessa vibração, até o dia que o planeta morre. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Vamos lá. Você que ainda não segue, além desses estudos, eu faço pequenos vídeos com assuntos diversos. Então siga aí. E se tiver pessoas simpatizantes que você conhece, compartilhe também o canal, tá bom? Vamos lá. Vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Olha que ele fala de uma lei primordial e geral que rege toda a harmonia do universo. Claro que é uma lei emanada do Criador. E que nos é perceptível pelos sentidos, pelas ações das forças. Lembra que a gente estudou um capítulo só sobre as leis e as forças? Pois ele não parou de falar nisso. Leis de Deus, leis naturais, e as forças que essa lei propaga para toda a harmonia do universo. E é isso que o Espiritismo veio trazer, que nada acontece fora das leis naturais. Nada. Tudo é conforme as leis naturais. Até os milagres de Jesus não derrogaram essas leis de Deus, né? Vamos agora mostrar que a harmonia do universo inteiro, considerada sobre o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. O duplo aspecto eternidade, tempo, né? E o espaço, que a gente estudou, né?
a dimensão do espaço e o tempo, é garantida por essa lei natural. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que, sob o império dessa lei, a matéria sofre transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela, a matéria, percorre a escala das revoluções periódicas. Então ele está falando aqui, se nós remontarmos, se nós voltarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica. O que é isso? Quando a poeira cósmica, né, que chama assim poeira cósmica, mas a gente sabe que é o fluido universal que ocupa todo o espaço. Quando esse fluido universal começou a se aglomerar para formar os mundos. Então ele está falando desde daí, né, desde essa origem, a gente vai notar que a matéria sofre constantes transformações. Desde o germe até o fruto. Ele está falando isso no sentido figurado, mas vale para tudo. Não só literalmente do fruto. Mas vamos pegar do germe. Vamos pegar da semente. Se você joga uma semente de manga num solo fértil, o que é que vai acontecer? Transformação da matéria. Ali é só matéria. Só lei de afinidade química que vai fazer com que aquele caroço, onde tem uma organização ali, tem uma inteligência, por atração da afinidade química, vai pegar na terra aquelas substâncias para fazer com que saia ali a plantinha, cresça a árvore. E continua, até ficar aquela mangueira enorme, transformação de matéria. Até ela gerar novos frutos, transformação de matéria, só ali tirando o que está no solo, dos carbonos, dos hidrogênios, dos oxigênios, de tudo ali que ela precisa, do potássio, e fazendo aquele resultado da inteligência divina colocada ali, e que o homem diz, não, isso não é de Deus, não, né? Os homens ateus, os cientistas ateus, não é de Deus, não, a gente já estudou, é isso que acontece, é a lei de afinidade, só que remontando a causa, vai chegar na causa primária, né? Então é isso, ele fala que do germe ao fruto, seja os planetas, seja o nosso corpo, seja os animais, seja o que for, sempre, o que está ligado à matéria, não ao princípio espiritual, ao princípio inteligente, mas o que está ligado à matéria é só transformação da matéria, é isso que ele quer dizer. E sobre o impulso dessas diversas forças passa pelas revoluções periódicas. Revolução é justamente transformação. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos. Aqui vamos falar agora dos astros. Centro fluídico dos movimentos. Lá onde está o movimento da poeira cósmica, esse centro em movimento. Em seguida, gerador dos mundos. Ali está já formando os mundos. Lembra que um sol central gira, aglomerando todo o fluido universal, e ele começa a soltar pedaços pela força centrífuga. Esses pedaços vão formando os astros em volta, que são os planetas, no caso do nosso sistema solar. E os planetas continuam girando e soltam pedaços, formando seus satélites. Então é isso que ele está falando, o gerador dos mundos. Mais tarde, o núcleo central atrativo das esferas que lhe nascem do seio. O núcleo central atrativo é a força da gravidade. A Terra puxa a Lua, senão ela se perdia no espaço. Pela força da gravidade, a Terra puxa a Lua. A Terra puxa a gente. Por isso que a gente tem os pés sentados no chão, porque a Terra puxa, o centro da Terra puxa a gente pela lei da gravidade. Se acabar a lei da gravidade, a gente flutua. Igual a gente vê na TV aí, os homens na Lua, os homens nas naves, né? Então, o movimento da poeira cósmica, depois vem formar os planetas, depois vem atrair os astros pela gravidade.
Então, por que a Terra e Marte, Saturno, Netuno, Vênus e etc. giram em torno do Sol? Porque o Sol também tem essa força de atração puxando eles. É como se a gente amarrasse um cordão num objeto, numa pedra, e girasse. A pedra não voa porque tem uma força segurando, que é o cordão. Nesse caso nosso, do exemplo, é a força da gravidade. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Aqui que é a grande novidade para a gente. A mesma lei que forma é a mesma lei que mata, falando de matéria. Que até nós, quem morre é a matéria, né? Falando de matéria. E ele está dizendo aqui que a morte não é só para os seres vivos. A matéria inanimada morre. Ó, que coisa interessante que a gente não tinha pensado. E aí me veio o pensamento, será que é a partir daí que tem a evolução do princípio espiritual enquanto ele está lá no reino mineral, que a gente pouco fala de evolução do reino mineral, né? Como é que uma pedra vai evoluir? Apesar de que a gente vê os níveis, né? Os níveis de beleza, os níveis de delicadeza das pedras, dos minerais. Aí eu pensei, essa morte da matéria não é o processo de evolução do princípio inteligente quando ele está no reino mineral? Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que, para a substância, é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Então, a substância também precisa sofrer as transformações. Temos aqui um mundo que, desde primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência, seus elementos perderam a virtude inicial, os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem, a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Essa alavanca que ele fala é o astro central, o Sol. Então ele está fazendo um exemplo aqui de um certo sistema que morre. Então ele fala que existia forças que permitia fazer-lhes percorrer, e quando se extingue o foco interior da existência, seus elementos perdem a virtude, né? Se o foco central, onde tinha a força da gravidade, se esse foco central morre, todo o sistema morre junto. Então eu botei aqui, será que assim é que há a evolução do reino mineral? E quando ele fala dessa alavanca, porque a alavanca da atividade dela já não dispõe do ponto de apoio, o ponto de apoio é o astro central, que todo o sistema gira em volta. Planetas com seus respectivos satélites e os cometas. Lembra que a gente estudou? Que é isso que gira em torno do Sol? Os cometas, os planetas com seus satélites. Então, a alavanca é essa força da gravidade. Se o Sol apaga e morre, perde a força da gravidade, todo o sistema morre e pelo que eu já vi, se dissolve retornando ao fluido universal, retornando à massa primordial, não é isso? Interessante que a gente já leu aqui no parágrafo anterior, essa coisa do fluido universal, que ele se aglomera, forma os astros, seja em qual dimensão for. Lembra que a gente falou que tem o Sol com seus planetas, o Sol gira em torno de um centro maior, que é a galáxia gira em torno de outro centro maior.
e esse centro maior gira em torno do outro. Lembra que ele falou? Até sua imaginação cansar, ainda assim tem muito a se percorrer. Então ele forma, dá vida, vive aquilo ali, faz-se de palco para a evolução dos espíritos do princípio inteligente até um determinado tempo, milhões e milhões de anos. E depois ele se dissolve e se desmancha e retorna à grande massa. Só que quando ele retorna, aquela matéria, aquele fluido não morreu. Está pronto para formar novos mundos. Aí é que eu pergunto, será que agora essa porção vai formar mundos mais evoluídos naquele processo de evolução do reino mineral? Eu estou lançando como pergunta. Ora, dar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes. Então, imaginemos, o Sol apagou, acabou a força da gravidade e os planetinhas ficaram soltos, né? Ele está dizendo aí, vai gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Ele está perguntando, será que agora o planeta Terra perdeu a gravidade com o Sol, soltou e ficou aí aquela bolinha voando no vazio que a gente estudou antes? Eu aposto que não. Dar-se-á, permaneça inscrito no livro da vida universal, quando já se tornou letra morta e vazia de sentido. Ele está perguntando ainda se vai ficar como letra morta. E ele mesmo responde, não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram, vem de galardão, né, de doação, de conquista, para os esplendores da vida, as mesmas forças que o governaram durante séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice. Está falando do crescimento, dos astros. Vamos pegar a nossa Terra. Vamos pegar a nossa Terra. Da infância, da adolescência, da velhice. Vão também presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório, onde a potência criadora aure incessantemente as condições de estabilidade geral. Então, a mesma força que fez vai destruir e levar. Lembra que a gente estudou lei de destruição no livro dos Espíritos? E eu agora faço uma reflexão para o nosso corpo. A mesma força, a mesma lei que fez o bebezinho, o feto, aquela coisinha linda nascer, crescer, aquela pele linda, macinha, força física e vai à infância, adolescência, à adultez, fica adulto e depois começa a degenerar, já não tem tanto vigor na pele, nem tantas forças físicas nos músculos e vai degenerando até o corpo perder o fluido vital e morrer. E nós, como espíritos, retornando. A mesma lei que faz a beleza do nascimento, faz a beleza da morte. Vocês pensaram que eu ia dizer outra coisa, né? A beleza da morte. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos, ou para regenerarem outros sóis. Olha aí o fluido universal voltando. Exatamente igual. Essa comparação com o corpo humano, eu que estou colocando. Exatamente como o nosso corpo, que retirou da Terra todos os elementos. Como é que nosso corpo retirou da Terra? Eu pergunto a vocês. Como é que nosso corpo retirou da Terra todos os elementos? Claro, através da alimentação da mãe. A mãe come verduras, frutas, carnes para quem come carne. Tem uma galera aí desse grupo que não comem. Parabéns. E tudo aquilo é transformado pelo organismo da mãe para formar o feto. Os elementos químicos que estavam lá no chão, os elementos químicos que estavam lá no chão, que estavam na terra, vai formar aquele corpo. Por isso que tem aquela metáfora dizendo do pó viestes, ao pó retornará. O corpo humano, não o espírito. Né? O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito.
Eu não sou o criador do espírito do meu filho. Quem é o criador do espírito do meu filho é Deus. Eu dei a ele só o DNA e a genética. Então a mãe retira tudo da terra e forma o feto. E quando aquele corpo morre, volta para a terra. De qualquer forma, seja cremado, seja enterrado, ele retornará ao pó. Os seus elementos retornam. E a morte não será... Ah, não, eu aqui pulei. Sim. Retorna a fim de restituir ao laboratório, onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. Eu tinha deixado aqui. Desculpa aí, viu, gente? Eu não tenho Nelly para puxar minha orelha. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a terra que consideramos, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente. E lá, onde o sistema de mundos se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Então, já que ele usou essa poética metáfora aqui para dizer que vai botar outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas, eu entendo que aquele fluido universal vai participar agora de algo mais adiantado. Participou de um sistema, num grau, vai participar de outro mais adiantado. Eu fiz uma anotação aqui, botei: observem que aqui está descrito o processo de vida e morte dos sóis e planetas, como acontece com o nosso corpo carnal. 51, item 51. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. A eternidade real e efetiva do universo é garantida pelas mesmas leis. Desse modo, mundos sucedem mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Quer dizer, o vazio que a gente estudou, a eternidade do tempo, o não-tempo, o eterno agora, o não-tempo, que fica acima de tudo, né? E o espaço infinito, que não tem fim, não tem limites, está ali, com tudo isso acontecendo lá nas coisas menores. É como o nosso corpo está aqui, nesse momento está aqui. Está acontecendo revoluções em você, em mim. Células estão morrendo, células estão renascendo, nossos órgãos estão passando por transformações, digestão está sendo feita, circulação sanguínea, respiração, sua unha está crescendo, seu cabelo está crescendo, tudo nesse momento. No entanto, você como universo está aqui, sem tomar conhecimento dessas coisas objetivamente. Está aqui, parado, com toda essa revolução acontecendo dentro de você. É esse o exemplo do universo. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóboda da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem no espaço distante, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores, de há muito o vazio sucedeu a esses deslumbramentos, e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. O que ele está querendo dizer aqui, com essa linguagem muito bonita, é: a estrela que você está vendo brilhar, em muitos casos já morreu. Você só está vendo a luz dela viajando. As últimas luzes que ela soltou viajando o espaço afora. Porque tem estrelas perdidas no universo aí que a gente enxerga e a viagem da luz dela leva 6.000 anos para chegar aqui. Então ele está dizendo aqui que muitas vezes a gente está vendo a estrela,
ela já morreu, você só está vendo a luz dela, e no lugar dela já está nascendo uma nova, que a luz ainda não chegou aqui. É isso que ele está dizendo, tamanha a distância que a gente está. Aqui, ó, mesmo novas criações ainda desconhecidas. É fácil de entender isso, né? Ele vai emitindo fachos de luz. Vamos supor, apagou aquele sol, ele não emite mais luz. Mas aquela luz que ele lançou na frente continua viajando. Eu peguei um exemplo assim, como se você botasse uma torneira a 1 quilômetro, 1000 metros de altura, e abrisse ela durante 30 segundos e fechasse. Mesmo depois dela fechada, a água dela ainda está viajando para chegar no chão. Ela já fechou e a água dela ainda viaja para chegar até o chão. Entendeu? A distância imensa que se encontra esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram, longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Essa notinha aí de Kardec embaixo, ele está explicando o que eu já expliquei. Dessa coisa da distância, do astro morrer e a gente continuar vendo a luz. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares. Segundos em vossos séculos. Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. Então ele está dizendo que os nossos telescópios, as nossas observações astronômicas atingem um espaçozinho tão pequeno e a gente está pensando que a gente está viajando, né, quando a NASA anuncia distâncias enormes. Recentemente até a NASA descobriu mais um novo planeta parecido com a Terra, em outro sistema, com as mesmas condições da Terra. Então, logo, reconheçamos aqui, como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade, espaço, e da eternidade, tempo, de um universo que nunca terá fim. Quando ele fala que a Terra e nós não somos nada, ele está querendo dizer em tamanho, em distâncias, né? Porque a gente sabe que nós, espíritos, somos o princípio inteligente do universo. E nós somos muito importantes para a divindade, para o Criador, para os espíritos superiores. Senão, não teria um espírito como Jesus cuidando de nós, não teria toda essa organização preparada para nós. Eu ainda não falei nisso, gente. Tudo isso é preparado para a gente, princípio inteligente do universo. Toda essa gigantesca criação, essa eternidade, os planetas, a harmonia, os sóis, as galáxias. Gente, tudo isso é a grande escola. Vamos chamar de palco de um teatro, ou de uma escola, ou de hospitais preparados para nós, princípios inteligentes em evolução. São como as casas de acolhimento, né? São como creches para crianças. Vamos fazer aí qualquer comparação que vocês quiserem, mas é pronta para receber o que tem de mais importante. Então, o planeta é como a parede da casa, a parede da escola. Matéria, e nós somos o princípio inteligente, a coisa mais importante, em que estaremos na eternidade, acompanhando todo esse processo. Um dia estaremos de lá, acompanhando tudo. Olha só que legal esse último parágrafo. E, quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, imagine, você já é um espírito superior,
E nós já estamos no ano... A Terra já acabou, né? Não vou nem falar ano. E na sua lembrança de espírito você estava, tinha um planetinha chamado Terra, no qual foi uma das minhas existências, ou várias das minhas existências, na minha jornada evolutiva, usei a Terra. Jesus hoje pode ter esse pensamento com os planetas onde ele passou, que a gente sabe que Jesus não reencarnou na Terra, fora aquela vez que ele veio como missão, como missionário, como o Messias. Outra, ele não reencarnou porque ele foi o Criador. Mas ele teve planetas que ele teve que evoluir, teve que reencarnar. Jesus pode ter essa lembrança, o planeta tal, os planetas tais. Então vai chegar um momento em que nós estaremos lembrando desse planetinha, vamos supor daqui a 1 milhão de anos, 30 milhões de anos, a gente está lá na frente, lembrando que existia esse planeta. Né? Quando, durante séculos incontáveis, houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, olha, quando tivermos habitado os diversos degraus, sairmos da galáxia Via Láctea, sairmos desses sistemas e formos subindo os degraus desses mundos, dessas encarnações diferentes, né? Quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados, eu esqueci de buscar perlustrados no dicionário, em inúmeras peregrinações, como peregrinar é viajar, né? Vamos entender aí que tiverem sido por nós visitados, experimentado em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. Adorei isso. E eu já exemplifiquei lá atrás. Nossa unha crescendo e você está aqui imóvel, nem se dando conta. Essa é a eternidade imóvel, que as coisas estão acontecendo, mas você está no eterno agora. Os espíritos superiores, os espíritos puros, estão no eterno agora. O momento não tem tempo. Não existe tempo, passagem de tempo, não é isso? O eterno agora. E aí, quem já leu deve ter pensado, Renato está lembrando do dia 14, porque eu falo sempre. E é fantástico. Quando você se estabiliza no momento do agora, você sente a sua essência, se você conseguir fazer isso com profundidade. Ok, chegamos ao fim desse subtítulo. O próximo, A Vida Universal, é pequenininho, deve dar um vídeo de 10 minutos, mas eu vou fazer só um vídeo só com ele para não misturar subtítulos, tá bom, gente? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Vamos estudar, gente, vamos estudar para sair da ignorância. Um grande abraço.